sou a professora Betina Schuller, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e venho trazer para vocês hoje uma experimentação de escrita que estamos fazendo por dentro do grupo de pesquisa Práticas Curriculares de Escrita e Leitura nos anos iniciais do ensino fundamental e os modos de subjetivação, em que cada um de nós está produzindo alguns textos sobre esse momento que nós estamos vivendo. E depois desse procedimento, nós estamos misturando esses textos, essas palavras, essas frases, produzindo como que um fio de conversação, de escrita, de leitura e de exercício do pensamento. Então, venho compartilhar com vocês o meu texto de hoje, intitulado Companheiro de Argamassa, Eduque-se para isso. Problematizadores das instituições modernas de confinamento, agora se vendo confinados por um perigo invisível. E no meio dos meus pedaços que vou deixando pela casa, a necessidade de criar uma outra relação com a vida para respirar um ar fresco, mesmo que da janela e com panelas. A palavra que me pulsa é comoção. Platão já alertava sobre o perigo dos jovens estarem sempre se comovendo, daí o perigo da literatura. Mas como brincar com fósforo estando presos dentro de casa? A moral instalada nos ensina que há perigo nos livros e nos professores. Perigo para quê? Para quem? Perguntaria o sábio. Meus livros me observam da prateleira que precisa de um pano. O cachorro precisa tomar banho e a criança precisa de atenção. Dois pequenos gestos que me têm comovido em tempos de confinamento: o da escrileitura e o da infância. Uma infância que faz olhar para os pequenos gestos como um banho quente, uma coberta quente, uma comida quente. E de repente, em meio à culpa que nos persegue como mães, um cheiro, um aperto, um eu te amo. Temos de aprender a viver e também aprender a morrer. Mas como fazer isso com certa dignidade estilística? A leitura e a escrita têm me sido também esse pequeno gesto, uma companhia, uma defesa, uma equipagem, um riso, um abraço, uma fruição. E todo o meu modo de entender é capturado pela invenção desses pequenos gestos, arriscando-me a abrir espaço nessa dor quase surda. E nessas palavras me via de longe e queria o infinito do mundo. Mas junto com isso, o medo do tédio, da morte e da vida que me tira o sono de dias já tão exaustos. Não temos ainda linguagem para falar do que vivemos e sentimos. E estar com as minhas boas companhias literárias, filosóficas, sociológicas, pedagógicas, sejam elas de que século e país forem, me dão ferramentas para tentar inventar o que pensar. E de tanto me despedaçar, sinto que nunca estive tão exteriorizada, mesmo estando confinada. Minha parte de dentro está dobrada para fora, junto com o medo, a ansiedade e o amor. Preciso estar à altura dela e luto todos os dias por isso. Ao final do dia, examino as minhas ações e sempre fracasso. Amanhã tentarei fracassar melhor. Preciso pegar as palavras dos outros para construir o que se passa comigo, como Gregor Samsa, que precisa de outros alimentos para continuar a existir. O inseto professor de existências, que ensina a inclinar a cabeça e a se alimentar de arte e da pergunta. Uma delicadeza triste que empresta sua solidão ao outro sem pedir troco. Arte para não morrermos da verdade. Assim, ando mais devagar, falo mais devagar, aprendi a fazer yoga, já levei 50 máquinas de roupas e as pessoas continuam morrendo. O desgoverno continua tornando tudo pior e o mercado se dá conta da necessidade de um Estado forte. Ou não. Voltamos às relações de soberania e de fechamento de fronteiras. Parece que o vírus não precisa de visto. A estocagem de alimentos, que sempre seguiu a estocagem de riqueza de poucos que vivem em nosso país. Aguardamos os números, aguardamos não sermos números, aguardamos uma vida nua transformada em números. E pego um livro e me deparo com ele, que veio sem coleira, meu amo. Deparo-me com um gato mandando com que eu apenas mude de direção e me devora. Deparo-me com o escândalo da morte, como que pingando limão na superfície da nossa existência, e nos contorcemos. E esses encontros me remetem ao pequeno gesto, ao instante, à vida inventiva, a um tipo de atenção e escuta do mundo, como se estivesse mergulhando nos corais australianos, sensação de estar muito dentro do mundo. E deparei-me com a frase de que entre eu e o mundo, apoie o mundo.
Uma comadre me disse o ensinamento de um lama budista que me fez cicatriz. Não importa agora como ou porquê, mas estamos olhando para o outro. E também me deparei com as palavras de que tudo que vive respira e conspira. Conspira. Como me agrada essa palavra como um pequeno gesto. Os lobos estão de volta e não estão sozinhos. E se faz mais que necessário o gesto da arte mais kafkiana de todas, que é o jejum da tagarelice. A potência da respiração, do silêncio, da palavra lida e tomada intimamente para si, como um roubo consentido. Não somos animais confinados em tocas. Somos fazedores de entradas e saídas. Mas elas não estão aí desde já. Precisam ser fabricadas. E preciso de palavras vivas, intensas para esse barro. Por isso meus livros têm sido meus companheiros de argamassa, fabricando ainda saídas disformes e com pouco espaço, mas o suficiente para respirar. Essas palavras que ajudam a nos contar, esse bicho humano que lê, escreve e conta história para si e para os outros, e assim vai entrelaçando os mortos e os vivos nessa paixão de contar. E contaremos sobre o invisível, sobre crimes que se cometem contra nós, como a chuva que cai e poucos gritam. E isso assusta tanto quanto um vírus. O Brasil precisa ser governado por quem já passou fome, porque quem já passou fome, lembra Carolina, pensa nos outros e nas crianças. Por isso é importante se encarar de frente a tristeza com solidão e quietude, com atenção e escuta, e fazer durar, aguentar durar. Eduque-se para isso. Poderá ser chamado a inventar pequenos gestos, pequenas vidas, andando sobre as mãos, pulando a nós mesmos e cantando o que não precisa significar nada porque o corpo todo respira. Damos o troco vivendo, respirando, lendo, escrevendo para si e para os outros, contando para si e para os outros, abraçando os filhos, olhando para trás, dando aulas online, continuando com o mesmo afeto de sempre no grupo de pesquisa, agora apenas sem bolachas e chimarrão. Estando com os outros, pensando contra o senso comum, a doxa, o bom senso. Estamos em casa e no mundo. Estamos em uma linha e em uma viagem. Estamos de partindo e nos parindo a cada dia. E ela sorri, pinta as unhas, se arruma como que para uma festa todos os dias e diz que me ama. Coloca biquíni e brinca com as bonecas na pia. Lê um livro, corre com um taco, que vira microfone, que vira show, que vira dança, que vira riso. E nasce de novo todos os dias. Poder brincar agora é muito bom. Deixa marcas. Ensinar a viver e a morrer um pouco todos os dias. Eduque-se para isso. O pequeno gesto.